evangelizar. Hoje a frase, Márcio, está na página 82 do nosso livro aqui. Nós estamos meditando nessa quaresma com o livro Amando a Jesus Cristo, dos escritos de Santo Afonso Maria de Ligório, um presente para nós, essa meditação para a quaresma. E hoje nós estamos lá no 16º dia deste livro, a página 82. Escute aí. Para que nossas obras sejam boas e perfeitas, devem ser feitas com um único objetivo, de agradar a Deus. Gostei, vou repetir para você. Para que nossas obras sejam boas e perfeitas, devem ser feitas com um único objetivo, de agradar a Deus. Então, seja o que for que a gente vai fazer nesse dia de hoje, sair de casa para trabalhar ou ficar em casa para trabalhar, sentar com alguém para conversar sobre uma coisa boa ou sobre uma coisa difícil. Se for para a gente criar algo, não é? Ou para a gente colaborar em algum projeto, seja o que for que nós formos fazer, nós precisamos buscar nisso agradar a Deus. E se fizermos assim, tudo sairá bem. Nossa, sairá bem. Será perfeito. E será perfeito, porque essa é a frase, né? Se quer que as suas obras sejam perfeitas, né? Vamos fazer para agradar a Deus. É isso aí. E agrada o nosso coração, né, Rogério? Isso mesmo. Vamos pedir o Espírito Santo de Deus para a gente ter força, para a gente fazer o bem, semear o bem e agradar o coração de Deus. Vamos pedir mais ainda, vamos pedir parresia, que é ousadia, né? A ousadia de fazer o bem nesse dia. Vamos cantar isso. Trago o desejo de ser teu, viver em ti como tu queres. Anela o coração pelo Senhor, faça-se em mim obra renova. Vinde, Espírito de Deus, inflamai os nossos corações, infundi em nossas almas graça e parresia. Vinde, Espírito de Deus, doador de seus perfeitos dons, inflamai o nosso amor por ti e traz nova vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos do 22 ao 26. Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos do 22 ao 26. Esta é uma palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, especialmente para você. Quem é que disse que Deus não fala conosco pessoalmente? Não é? Nesse momento você não tenha dúvida de que porque você se colocou em oração, Jesus está com você agora, onde quer que você se encontre. Mesmo que a cabeça esteja pesada, mesmo que os pensamentos não sejam os melhores, mesmo que você encontre com seu coração alvoroçado, tumultuado, como você decidiu se colocar em oração? Jesus está com você aí agora. E Ele tem poder de transformar o que você está vivendo. Nosso Senhor pode mudar agora a natureza do que você está vivendo, porque aquele que mudou água em vinho pode transformar a vida da gente. Aquele que depois de morto voltou à vida, ressuscitado, entrou numa nova dimensão de vida,
ressuscitado, tem poder de transformar a sua vida. E é Ele quem diz para você agora, através da sua palavra, versículo 22. Então Jesus disse a seus discípulos: por isso eu vos digo, não vivais preocupados com o que comer, quanto à vida, nem com o que vestir, quanto ao corpo. A vida é mais que o alimento, e o corpo é mais do que a roupa. Olhai os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm celeiro, nem despensa, no entanto, Deus os sustenta. Será que vós não valeis mais do que os pássaros? Quem dentre vós pode, com sua preocupação, acrescentar um só dia à duração da sua vida? Se não está em vosso poder fazer a menor coisa, como então vos preocupar com o resto? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Então Jesus disse aos seus discípulos, e então agora Ele está dizendo para mim, e agora Jesus está dizendo para você. Ele diz: por isso eu vos digo, não vivais preocupados. Será que você não está vivendo preocupado demais? E é por isso que a vida se tornou tão pesada? Será que a preocupação não está tão grande que na hora de dormir você mal consegue descansar, e na hora de levantar nem parece que você dormiu direito? Já acorda cansado, porque não é só o corpo que está cansado, é a cabeça que está cansada, é o coração que está cansado, porque a preocupação, ela enche os pensamentos e cansa a alma. A preocupação cansa o coração. A preocupação cansa os nossos afetos. A preocupação ocupa os nossos sentimentos com aquilo que nós não deveríamos. Então os nossos sentimentos não estão disponíveis para o bem, não estão disponíveis para amar, não estão disponíveis para o afeto, porque eles estão tomados pela preocupação. E um coração tomado pela preocupação, quais são os sentimentos que ele carrega? De angústia, de tristeza, apreensão, né? De cansaço, de desânimo, não é? Um coração que desiste fácil, um coração arredio, às vezes agressivo, porque quando a gente está cansado, a gente estoura por qualquer motivo. Você já viu? Ontem, numa reunião com a Rosa e o Fabão, eu retomei um assunto que eu tinha conversado com eles. Falei, então, vamos retomar um assunto, mas não já estava resolvido? Eu falei, não, eu preciso retomar, porque quando eu respondi, eu estava cansado. Então eu passei por cima de uma situação. É a sua equipe, né? Minha equipe trabalha comigo diretamente. Falei, eu passei por cima de uma situação de modo superficial. Não fiz nada de errado, não fiz mal contra ninguém, não tomei decisões que prejudicam as pessoas, mas eu não olhei com profundidade. Sabe quando você passa pela coisa? Eu desmereci a situação, tirei a importância dela. Até a resposta que eu dei estava mais ou menos no rumo, sabe? Mas ela saiu da boca para fora. Então era preciso retomar, porque o que a gente faz tem que fazer de coração. Você pergunta assim, mas depois na prática, o que mudou? Nada, a orientação continua a mesma. E o que mudou? O coração foi envolvido, não só a cabeça. E por que não fez isso desde o início?
Estava cansado. Não é? E muito do cansaço que a gente carrega é fruto de preocupação. Preocupação cansa a gente demais. E sabe o que é pior? Algumas pessoas, não é que elas estão preocupadas, elas vivem preocupadas. Por isso a palavra de Deus nos diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Porque a ansiedade e preocupação se misturam. Não vivais preocupados, porque vira um estilo de vida. Assim como o fofoqueiro que sempre fofoca, vive fofocando. Assim como aquele que, mesmo não sendo um alcoólatra, toda hora está lá biritando, vai virar um cachaceiro. Porque de beber e beber e beber, vai virar um cachaceiro. Assim como aquela pessoa que até nem gosta de cigarro, mas se começar a usar, logo, logo vai viver fumando. Assim também, quem vai criando o hábito de se preocupar por tudo, passa a viver preocupado. E aí a gente se preocupa com coisas que estão até fora do nosso alcance. A gente se preocupa com as do cotidiano, que depende até mais de Deus do que de nós. E a gente preocupa com aquelas que estão completamente fora da nossa alçada. Sabe, muitas vezes quando eu vou rezar, agradecendo lá em casa com os meus filhos, com a minha esposa pelo alimento, eu digo uma verdade na hora da oração. Eu digo: Senhor, este alimento que chega na nossa mesa é muito mais dom teu do que conquista nossa. Tem muito mais de graça do que esforço da nossa parte para obtê-lo. Então a gente come o pão com o suor do nosso rosto, mas é pão dado por Deus. Porque se a terra não produzir seu fruto, meu amigo, você pode trabalhar o quanto você quiser, que você não vai ter o que comer. Todos os dias o Deus nos dá o dom do nosso sustento. Mas até com isso nós vivemos angustiados e preocupados. Por isso a palavra de Deus nos diz assim: não vivais preocupados com o que comer quanto à vida, nem com o que vestir quanto ao corpo. A vida é mais que o alimento. Se Deus deu a vida, que é mais, vai dar o alimento também, que é menos. E o corpo é mais do que a roupa. Se Deus deu o corpo, meu querido, que você não consegue em lugar nenhum, não vai dar a roupa que você consegue? A roupa você consegue, o corpo não. Será que aquele que te deu o seu corpo não tem capacidade para vestir você? E para que a gente não tenha dúvidas, Deus ainda faz conosco uma comparação e ainda usa aqui nesta palavra um passarinho que a gente nem gosta muito. Aqui no nosso lugar não é tão comum, mas aonde os outros lugares onde tem corvos, o povo não gosta deles não. Bichinho meio feio, esquisito, aproveitador, não é? Se puder, ele é carniceiro e faz um barulho feio, não tem um canto bonito igual os passarinhos daqui não é? Incomoda o barulho dele. E Jesus pega um passarinho desse e diz: olhai os corvos, não semeiam, não colhem, não tem celeiro, não tem despensa. No entanto, Deus o sustenta. Se Deus sustenta o corvo, não vai sustentar você? Será que você vale menos do que um corvo? Quem dentre vós pode com preocupação acrescentar um só dia à duração de sua vida? Quem consegue? Quem pode? Está em poder de quem fazer isso? Você consegue, à custa de preocupação, aumentar um só dia da sua vida? Aumentar você não consegue não, perder você consegue. Você pode se preocupar tanto, ao ponto de você adoecer, que pela sua doença você pode abreviar seus dias, mas aumentar, à custa de preocupação, você não aumenta não. Não é?
Aí a palavra conclui dizendo assim: se não está em vós fazer uma coisa pequena como essa, acrescentar um dia de vida pequena, não está em nossas mãos. Como fazer a menor coisa? Como então vos preocupais com o resto? O que esta palavra está me dizendo? Que não é a preocupação quem vai me ajudar, não. Mas é aprender a confiar em Deus. Confiar em Deus em todas as situações da minha vida. Nós falávamos aqui sobre a frase do dia, não é? De procurar agradar a Deus em tudo, para que as nossas obras sejam boas e perfeitas, devem ser feitas com o único objetivo de agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Aprenda a confiar nele. Porque pouca coisa desagrada tanto a gente quanto alguém desconfiar de nós. Pouca coisa agrada tanto a gente quando numa situação delicada, difícil, preocupante, alguém confiar em nós e dizer: eu confio nesse moço, eu ponho a mão no fogo por ele. Você podia estar até errado, que você se conserta diante do voto de confiança de alguém. Opa, eu não posso trair esta confiança. Pouca coisa agrada tanto a gente quanto ao encontrar alguém que confia na gente, ao ponto de se casar conosco. Isso é um dos maiores atos de confiança, que não pode ser esquecido, que não pode ser desmerecido. A confiança que nós depositamos no Senhor agrada a Deus. Então, o que Jesus está pedindo para você nesta manhã? Está pedindo para mim que nós coloquemos de lado as nossas preocupações, mas para fazer isso nós só podemos fazer de um modo: enchendo-nos de confiança em Deus. Porque a preocupação é uma coisa que não sai do coração se você não encher o coração de outra para expulsá-la. É como o copo cheio de óleo, que você expulsa enchendo com água. Quando a água entra ali no copo, o óleo que é mais leve é obrigado a sair. A confiança em Deus tem muito mais peso na vida da gente do que as nossas preocupações. Então eu preciso aprender a levar a Deus o que está me preocupando, a levar a Deus a minha ansiedade, a levar a Deus a minha tristeza. Eu preciso aprender a levar diante de Deus o que está me perturbando. Aquilo que estiver perturbando você, coloque agora em oração diante de Deus. Porque com preocupação você não vai mudar isso. Não vai. Mas pela força da oração você vai mudar. O que a preocupação não consegue, a oração faz com facilidade. Existe uma grande diferença entre você rezar e você se preocupar. Inclusive porque quem reza se despreocupa. Você quer um segredo para você se despreocupar? Persevere em oração. Mas não é rezar aquela oraçãozinha que a gente faz só quando está angustiado, depois abandona. É você ser perseverante na oração. Você vai fortalecer a sua alma, você vai fortalecer seu coração, você vai deixar de andar ansioso para baixo e para cima. Essa tristeza não vai caber mais na sua vida. Porque pela força da oração o Espírito Santo converte a nossa tristeza em alegria e custa tão pouco para a gente. Uma determinação é o que custa. Determinação de rezar. Porque quem não reza é abatido pelas perturbações. E como a gente tem dificuldade em perseverar em algo que parece tão pouco, não é tão pequeno como é a oração, nós também não escapamos das consequências da perturbação. Quem entre nós aqui nunca sentiu vontade de desaparecer, de fugir? Olha, no decorrer da minha vida, muitas vezes eu ouvi pessoa dizer em voz alta do meu lado:
eu queria morrer. Eu queria desaparecer. Eu queria nem ter nascido. Você nunca ouviu isso? Eu já. Já ouvi muitas vezes. Infelizmente. Eu queria sumir daqui. Eu queria ir para um lugar onde ninguém me conhecesse, onde ninguém me achasse. Já ouviu as pessoas dizerem isso? Eu já ouvi fora e já ouvi dentro. Porque também essa voz já esteve dentro de mim nos meus momentos de dificuldades, quando eu não tinha a quem recorrer, porque eu não sabia recorrer a Deus. Como a minha vida mudou depois que eu descobri que Jesus é em meu favor, que Jesus está comigo, que eu posso descarregar os fardos pesados da minha vida sobre Ele. E a palavra de Deus nos revela aqui um segredo maravilhoso, um segredo da intimidade com Deus. Quando uma pessoa tem fé, quando uma pessoa confia em Deus porque vê o que Deus faz. Olha os corvos, Deus os sustenta, eles não juntam e não falta o que comer. Olha para as plantas, olha para os lírios. Não são eles quem tecem a própria roupa, mas o Pai do céu não deixa nenhum deles despido. Se faz isso pela erva que agora vive, mas amanhã vai desaparecer seca, por que não o fará por você? Essa é a palavra que Jesus traz para nós, um segredo de intimidade com Deus. Quando uma pessoa tem fé, aqueles pesos esmagadores da vida, aquilo que veio para abatê-la, para destruí-la, acaba se tornando no que joga a pessoa para cima. Preste atenção nas situações difíceis da sua vida que você enfrentou com Deus. Era para ter acabado com você, e no final o que aconteceu? Aquilo jogou você para cima. O que era para ser a sua morte foi a sua salvação. O que era para te destruir se tornou num instrumento de crescimento para você. Tanto que várias vezes a gente diz: bendito o sofrimento que eu enfrentei, bendita a situação difícil que eu passei. Entre as coisas que eu conversava ontem, eu lembrei da situação, essas coisinhas chatas que acontecem na vida da gente. Eu passei por uma situação de injustiça, de maldade até. E eu falava para o meu amigo assim, eu falei, não deu nem para eu ficar com raiva. Porque o mal que a pessoa pretendia me fazer se tornou um bem tão grande na minha vida, que eu não tive nem tempo de ficar com raiva do que ele fez. Bendita a hora em que a pessoa operou contra mim. Porque aquilo se tornou um grande bem. Ela achava que estava me fazendo um mal. Mas só Deus conhece os caminhos. E o Senhor pegou aquela situação, não prejudicou a pessoa que me fez o mal, mas usou aquele pretenso mal em meu favor e me fez um grande bem. E ao mesmo tempo em que eu passava com esta pessoa, eu fui fazendo uma listinha para ela. Eu falei, olha, a gente tem que tomar muito cuidado com o mal que a gente pretende fazer. Eu falei, porque veja nessa situação, o que a pessoa pretendia fazer com a outra aconteceu com ela. Olha essa outra, o que a pessoa pretendia fazer com outra pessoa aconteceu com ela. O mal que às vezes a gente pretende fazer com o outro, volta para a gente, acontece conosco. Então não vamos nos preocupar em fazer o mal, nem mesmo em retribuir o mal que foi feito, porque Deus tem caminhos, gente, que pode aproveitar até aquilo que era para nossa destruição. Deus pode aproveitar em nosso favor para a nossa salvação. Parece contradição, mas é uma grande verdade. Se você percorrer as páginas da Bíblia, você vai ver lá em Jó, em Abraão, em Davi, em Moisés, em José. Você vai perceber que Deus sempre opera desse modo. Parece que a matéria-prima para Deus trabalhar é a injustiça, é o mal. Ele gosta de transformar essas coisas em coisas boas.
E se você pegar a oração desses homens de Deus, você vai perceber que no meio de uma experiência amarga, uma experiência de tristeza, uma experiência de perseguição, no meio da oração, a coisa muda. É maravilhoso quando você vai ler os Salmos, porque Davi às vezes está ali reclamando diante de Deus. Olha, diante de Deus é o único lugar onde a gente pode reclamar. Toda reclamação longe de Deus é murmuração. Toda reclamação aos pés de Deus é oração. Olha só que diferença. Então, aos pés do Senhor, pode reclamar, rasga o verbo. Até muitas vezes você vai ver na oração, o homem de Deus que reza dizendo, não vale a pena seguir os caminhos do Senhor, eu fiz o que era certo, reclamando. Tá lá, né? E parece que é um ato de descrença, mas se fosse um ato de descrença, ele ia murmurar em outro canto e não diante de Deus. Ele disse para Deus, Senhor, tu te esqueceste de mim. Senhor, os maus riem as minhas costas. Mas olha, é muito interessante. No meio da oração, ele muda. A pessoa muda porque ela percebe que a oração alcançou o céu e a graça derramou-se sobre ela enquanto ela ainda rezava. Então, olha, vale demais a pena a gente rezar. Porque antes de terminar, parece que aquela pessoa de oração percebe que estava ao seu alcance a resposta de Deus o tempo inteiro. O que faltava? Ela rezar, ela ir buscar o seu benefício diante do trono da graça. Por isso que tem uma palavra que diz assim, entrega ao Senhor a tua ansiedade e Ele te dará apoio. Existem outras traduções que dizem assim, entrega ao Senhor a tua preocupação e Ele te socorrerá. Deus só pode socorrer a preocupação que lhe é entregue. Para Ele interferir, precisa pôr nas mãos dEle. Põe nas mãos de Deus o que está te sufocando. Entrega ao Senhor esta questão que está te deixando ansioso. Entrega a Deus aquilo que está te preocupando. Isso está transformando você numa pessoa que você não é. Porque por vezes nós nos tornamos aquilo que nós não somos, porque a gente está deixando a preocupação modelar a gente. Quem que deve modelar você? É a preocupação ou é o Espírito Santo? Entregue-se nas mãos do Espírito Santo. Porque senão você vai cair nas garras da tentação, nas garras da preocupação. Confie tuas preocupações ao Senhor e Ele vai te segurar. Ou até numa outra tradução, descarrega o teu fardo sobre Deus. Você já carregou um grande peso que você teve a oportunidade de tirar das costas? Eu lembro aqui, numa época que a Canção Nova estava começando a crescer, e toda a parte de refeição era aquele comprido ali da lanchonete. A gente ficava ali de madeira, né, Paula? Chão batido, caía água ali, fazia barro, a gente passava ali o dia inteiro vendendo as coisas, né, para alimentar as pessoas nos acampamentos. Era pizza, suco de laranja. Lembra da máquina? Nossa, lembro. Suco de laranja. Lembro da máquina de suco de laranja, tão bonitinha, a gente sofria tanto com aquela máquina, rapaz. Ela escorria pela mão, nossa senhora. Meu sonho era ficar no suco de laranja, até que um dia eu fiquei e se transformou no meu pesadelo. Porque o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que entrar lá dentro daquele freezer gigante, aquele frigorífico, pegar o saco de laranja, punha nas costas, pesado. Aí a gente vinha com o saco de laranja e colocava as laranjas, parecia assim que só era despejar. Não, se você despejar uma, aperta a outra e o negócio não roda. Você tinha que quase que colocar uma por uma, saco pesado. A graça foi acabando rapidinho. Aí depois que você colocava,
Aí ele apertava sozinho e o suco vinha. Só que você tinha que colocar a tampinha. E com a laranja que é ácida, às vezes caindo um pouco de caldo na mão, gente, ia doendo. Nossa, e depois eu falava assim, agora graças a Deus, porque as laranjas já foram espremidas, né? É só tirar o bagaço. Só que o saco de bagaço era mais pesado que as laranjas. A gente botava aquilo nas costas, carregava. E entre as coisas que um dia eu fui carregar foi um saco de batata. Eu era magrinho, eu tinha ali uns 60 e poucos quilos. Joguei um saco de batata daquele nas costas, gente, um negócio pesado. Eu fui me arrastando com ele até que teve um degrau para eu subir. Quem disse que eu subi o degrau? Com um saco de batata nas costas. Deu o que fazer, com muito custo eu consegui. A coisa mais deliciosa daquele dia foi quando eu descarreguei aquele saco, porque eu pensei que ele ia me arrebentar. Não podia jogar em qualquer lugar. Cheguei lá e descarreguei aquele fardo. Esse saco de batata não é nada em comparação com os fardos que muitas pessoas têm carregado na vida. Carregar o saco de batata nas costas é fácil, é só se soltar. Mas e quando o que você carrega é dentro do seu coração e você não consegue se desapegar, você não consegue se libertar, você não consegue dar perdão para resolver aquela situação. Você não consegue desculpar a pessoa. Você não consegue prosseguir com a vida, ir adiante, porque você não aceita que aquela situação aconteceu com você. Você não aceita. É igual criança que sente e chora do lado. Também não quero mais. Tirou isso de mim, também não quero mais nada. Apagou a velinha do bolo, então também não quero beber refrigerante, não quero comer o bolo, não quero mais brincar, porque eu queria apagar a velinha do bolo do outro. Aí a gente senta igual uma criança emburrada e chora. Enquanto a gente chora, sabe o que acontece? A vida passa. Lá se vai a vida, por causa de um fardo que a gente não quer largar. Larga isso. Larga isso. Foi tão gostoso ontem à noite, eu e a Rose, né? A gente conversando ali na cama, deitados já, eu e minha esposa preparados para dormir, e a gente lembrando dos meninos, bebezinho, pequenininho, né? A maneira como eles falavam. E, gente, que gostoso. Eu falava para ela, o Rafa já vai fazer 22 anos, o Luca vai fazer 20. Todo mundo. Falei, nossa, passa rápido demais. E dá um frio na barriga e a gente pensa assim, eu tenho que aproveitar o tempo. Porque pouco tempo me resta para amar. E ao mesmo tempo falando com ela, a gente disse assim, mas graças a Deus tudo foi bom, né? Só tem coisas boas, só tem boas lembranças, só tem muito amor. E bateu uma saudade. Criança. E aí eu passei uma mensagem para os meus filhos e para dizer para eles o quanto eu os amo. E que gostoso que eu pude ouvir de volta. A vida passa, gente. Nós temos que parar de desperdiçar a nossa vida com coisa que não vale nada. Sabe o que essas preocupações valem na vida da gente? Nada. Descarrega o seu fardo sobre o Senhor. Tenha confiança em Deus, porque os fardos de alguém que se entrega a Deus são dádivas do Espírito Santo, porque leva a pessoa a esperar no Senhor. Leva a pessoa a esperar em Deus. Aquilo que é situação de prova se converte na vida da gente até em providência divina. Aquilo que hoje está dificultando a vida para você, se você levar essa situação a Deus, essa situação que era para te pôr para baixo vai te levar para cima. Porque ela serviu para te unir a Deus. Não perca tempo. Porque aqueles que fizeram isso, ao fazerem isso, por meio da confiança, viram o seu fardo, a sua provação,
as dificuldades da sua vida se transformar em verdadeiras asas que os levaram para o céu. E aquilo que poderia ter esmagado cada um deles, se transformou na vida deles uma estrada, um caminho para a santidade. Porque a confiança em Deus sempre nos levanta. Eu quero agradecer a Deus por você que veio rezar conosco neste Sorrindo para a Vida, nessa quinta-feira, abatido, cansado, desanimado. Porque antes desse programa terminar, você terá sido levantado. Amém. Por causa dos conselhos que eu dei? Não. Porque a confiança que você está depositando em Deus vai levantar você. A confiança em Deus sempre nos levanta. Levanta o nosso ânimo, levanta a nossa cabeça. Quem confia em Deus pode sempre se levantar, sempre, sempre, sempre. Então vamos rezar um pouquinho. Coloque as mãos sobre o seu peito, se você pode, até se você consegue fazer isso onde você se encontra, fechar os seus olhos. E reze conosco um pouquinho. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor cure as minhas emoções. Cura, Senhor, as minhas emoções, porque as consequências dos meus erros, dos meus pecados, os meus desequilíbrios, Senhor, têm me preocupado, têm me angustiado. Senhor, eu vejo o quanto eu ando preocupado, quanto eu ando ansioso. Põe a sua irritação diante de Deus. Diga para Ele: Senhor, o quanto eu ando irritado, sem paciência, retalhando as pessoas, vingativo. Meus pensamentos, Senhor, e os meus sentimentos estão intoxicados, estão viciados. Estou de um jeito que eu sinto dificuldade de amar as pessoas, porque o meu coração se tornou pesado. Foram tantas experiências negativas que eu fui acumulando na minha vida, meu Deus, que eu não consigo mais confiar nos outros. E até como consequência disso, eu me vejo muitas vezes com dificuldade em confiar em Ti, meu Deus. Senhor, mergulha a minha alma na luz do Teu Espírito Santo e livra-me. Livra-me, Senhor, penetra com a Tua luz, para que essa escuridão que eu estou enfrentando se acabe agora, neste momento, e com o poder da Tua graça. Toca, Senhor, o mais íntimo do meu coração, que está apegado a este mundo, que está apegado aos bens materiais. É daí que vem a minha preocupação com comer, com beber, com ter coisas. Esse apego ao que é material, é daí que vem as minhas inseguranças. E vem todo o meu medo. Por isso, toca-me, Senhor. E o meu coração se abrirá para o Teu amor. E o meu coração se abrirá para a confiança e para uma nova vida. Cura-me de toda falta de fé, que não me deixa confiar no Teu socorro, que não me deixa confiar em Tuas promessas, promessas que garantem que eu serei atendido quando eu Te invocar. Por isso, meu Senhor Jesus, cura-me de todo abalo em meu sistema nervoso. Cura-me, Senhor, de todo golpe emocional negativo que eu recebi. Cura-me, Senhor, dos sofrimentos que vieram por causa dos meus fracassos, pelos meus sonhos frustrados. E purifica-me de todo ranço e de toda confusão em minha mente, de toda confusão em meus sentimentos. E sara as feridas que estão abertas, Senhor, e que eu não noto. Muitas vezes eu ajo por causa das minhas feridas e não noto que eu estou agindo a partir das minhas mágoas, que eu estou agindo a partir dos meus ressentimentos, que eu estou agindo a partir das minhas lembranças contaminadas, que eu estou agindo, Senhor, a partir do meu ressentimento.
É no poder do teu nome, Jesus. E de acordo com a tua palavra, que eu amarro agora, domino e submeto aos teus pés esse sentimento, esse pensamento que vinha me causando revolta, que vinha me causando tristeza, que vinha me causando desânimo, que vinha me causando desespero. E coloco aos seus pés todos esses sentimentos e todos esses pensamentos. Eu não mais permito, não permito mais de jeito algum que esses pensamentos e esses sentimentos criem empecilhos para que eu me entregue a Ti. Diga comigo: Senhor, pela força da Tua graça, Senhor, pela força pelo Teu da tua poder e graça, Tua autoridade, pelo Teu poder e autoridade, eu peço insistentemente que o Senhor renove a minha alma, que o Senhor renove a minha alma, no poder do Teu Espírito Santo e no da Tua poder palavra. do Espírito Santo e da Tua palavra. Batiza-me, Senhor, no Teu Espírito. Batiza-me, Senhor, no Teu Espírito. E queime todo pensamento nocivo e diabólico. E queime todo pensamento nocivo e diabólico. Diga com fé: Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, queime todo pensamento nocivo. queime todo pensamento Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queime todo pensamento diabólico. Queime todo pensamento Em minha mente, diabólico. só o que é de Deus. Em minha mente, só o que é de Deus. E o que é de Deus não causa tristeza. E o que é de Deus não causa. Em meu coração, só o que é de Deus. Em meu coração, só o que é de Deus. E o que é de Deus não causa tristeza. E o que é de Deus não causa tristeza. Senhor, põe tuas mãos ensanguentadas sobre todas as pessoas espiritualmente doentes e afogadas em problemas, que oram conosco agora. Tira, Senhor, o peso sufocante. Cura as feridas que surgiram, Senhor, com a sua enfermidade espiritual. Senhor, derrame seu sangue precioso e liberta as crianças. Liberta, Senhor, os jovens que receberam geneticamente essa carga de depressão, de ansiedade. Livra-o, Senhor, da depressão. Livra-o, Senhor, do medo. Livra-o, Senhor, das doenças nervosas e de todo tipo de problema em suas mentes. Senhor, toma nos braços os que caíram doentes ao fracassar nos relacionamentos familiares, Eu confirmo. ou por dificuldades nos estudos, ou no trabalho. Nós expulsamos agora, Sim, em nome pelo poder da cruz, pelo poder da todo espírito de suicídio. Jesus, destrói toda opressão mental. Jesus, Tu és o nosso poderoso Salvador. Liberta com Teu sangue poderoso as pessoas que praticaram ocultismo, feitiçaria e caíram na escuridão espiritual, sendo empurradas para a morte espiritual. Liberta agora, Senhor, pela força da Tua graça. Nós te pedimos. Sim, nós pedimos essa graça e o Senhor vai chegando em lugares. Quanto mais eu rezava, me vinha uma pessoa no hospital, acompanhando agora o Sorrindo para a Vida. E interessante, você ficou doente fisicamente, mas a causa da sua doença não é física. Ela começou pelas preocupações. E você agora está em lágrimas. Você se reconhece nessa oração desse coração ansioso, pesado. E agora as doenças físicas chegaram. E o Senhor escuta a sua oração, derrama, aproveita esse momento de oração para derramar o seu coração diante de Deus. Uma pessoa que realmente estava ouvindo o Sorrindo para a Vida, apenas está ouvindo o Sorrindo para a Vida. E tem um monte de coisa acontecendo aí do seu lado, mas você não conseguiu ficar longe dessa oração, porque você falou: é para mim, eu me identifico. Eu estava triste, pesada, com o coração amargurado. Obrigada, Senhor, porque o Senhor liberta esse coração agora de todo mal, de todo peso. E o Senhor só está iniciando a obra na vida desses meus irmãos, na nossa vida. Porque uma vida contigo é uma vida de liberdade de filho de Deus. Porque Deus, Ele providencia o necessário. E Deus é amigo na hora que a gente mais precisa, em todas as horas. Esse é o nosso Deus. Obrigada.
o Pai das misericórdias. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por todas as pessoas que sentiram que saiu um saco de batata das suas costas. Essa era a sensação enquanto eu estava rezando aqui. E algumas pessoas que foram muito tocadas quando o Márcio falou que Deus olha para os corvos. Você se sentiu um corvo, insignificante, esquecido, não lembrado por Deus. E esta partilha da palavra e esta oração te fez perceber que Deus cuida de você, Ele está cuidando. Obrigada. Vamos proclamar a vitória de Deus cantando, que Ele vai reinar, que a graça de Deus virá, que a resposta de Deus vai vir sobre nós, que a misericórdia, que a providência de Deus não nos abandona jamais, jamais. Deus reinará, eu sei que irá, em minha vida vencerá. Canta isso. Deus reinará, eu sei que irá, em minha vida vencerá. Escuro, mas a esperança está no meu Senhor. Nada há que Ele não consiga mudar. É poderoso, é justo sim, e eu proclamo vencedor. Deus reinará, eu sei que irá, em minha vida vencerá. Deus reinará, eu sei que irá, em minha vida vencerá. Deus vencerá. Márcio, enquanto você estava lendo, começou a ler os primeiros versículos, eu falei assim, mas por que o Márcio parou? Tá tão bom. Porque esse capítulo, né, de Lucas e os versículos, são tantas promessas, né? E me veio isso. Muita gente não conhece a palavra de Deus, Márcio. Tem uma vida sozinha, uma vida triste, por não conhecer os benefícios que a gente tem como filho de Deus, por desconhecer. Lembra quando você fala da ignorância? Meus filhos sofrem por ignorância, né? Então é isso, você que está aí acompanhando. Você conhece a palavra de Deus? Meu povo se perde por falta de instrução. Isso, meu povo se perde por falta de instrução. Está na palavra de Deus, né? Você conhece a palavra de Deus? E a Canção Nova trabalha incansavelmente para colocar nas suas mãos esse trabalho de evangelização, porque a gente sabe o quanto bem fez para nós, né? Por isso que a gente está aqui, né? Nós somos os primeiros a falar, é por isso que nós ajudamos a Canção Nova. Então, um dos métodos que eu indico para você que está acompanhando Sorrindo para a Vida é o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, do Monsenhor Jonas Abib, nosso fundador. Nós aprendemos também com esse método, né, Márcio? Graças a Deus. Graças a Deus, a ruminar a palavra. A palavra de Deus. Quem dentre vós pode, com sua preocupação, acrescentar um só dia à duração da sua vida? Se não está em vosso poder fazer a menor coisa, como então vos preocupar com o resto? E fica aqui a tarefa de casa que a Paula acabou de indicar aqui para nós. Terminar de ler esta passagem, porque lá na frente Jesus vai continuar nos dizendo: não fiqueis ansiosos. Não vos inquieteis. Não vos inquieteis. Não tenhas medo, pequeno rebanho. Né, Soninha? Ô, Sônia. Sim. Essa palavra, o que mais te tocou? Ai, Márcia, tudo me tocou. Eu estava aqui segurando para não chorar, porque o sentimento que brotava em meu coração é como é bom fazer parte desta obra de evangelização, que é a Canção Nova. De estar aqui no Sorrindo para a Vida, beber da graça de Deus por meio da palavra, cantar com a Rogerinha, rezar. Como é bom, como vale a pena todo o esforço, né?
Ontem nós saímos aqui do estúdio quase meia-noite, do aprofundamento online. Ah, você estava no aprofundamento, nós vamos falar de ver também assim, né? Muitos assim com o rosto cansado, porque trabalharam o dia inteiro. Semana, né? E à noite, né? Aqui no aprofundamento, porque nós queremos evangelizar. E evangelizar é urgente, né? É urgente. É urgente. Então eu quero assim, olha, louvar a Deus com quem está em casa, porque eu sei que uma multidão comigo pode dizer: a Canção Nova é uma bênção.